Seja bem-vindo a mais uma rodada da BCBN, aqui totalmente online, porque nós ainda estamos debaixo do esteja em casa, esteja seguro, por causa de toda essa situação aí mundial com o coronavírus. Mas antes de a gente entrar no nosso tema de hoje, eu tenho algumas informações que eu gostaria de passar para você. Os momentos que nós estamos vivendo não são bons, mas você em casa, enquanto você está em casa, você pode ter a oportunidade de visitar a nossa página do Facebook, o nosso espaço no Instagram. Você pode visitar o nosso canal no YouTube e participar das mensagens que nós temos. Nós temos no nosso canal de YouTube mais de 150 vídeos com mensagens, todas para a edificação da sua vida, para a edificação da sua igreja, e a sua maioria para você saber o que fazer, como lidar com momentos, com circunstâncias que não são tão boas na nossa vida. Visite então lá o nosso canal no YouTube, pelo website www.batistabcbn.com/YouTube, está aqui embaixo no vídeo, você pode conferir lá para a gente direitinho. Lembra de você se inscrever no canal, que enquanto nós estivermos assim, nesse espaço de quarentena, mesmo depois também, você vai ter a oportunidade de poder acompanhar de perto, não ficar sem receber nenhuma das nossas informações. Marca lá a sineta para você também poder receber notificações da igreja. Visita a nossa página no Facebook, já falei para você, mas o endereço é www.facebook.com/batistabcbn. Vamos orar comigo e eu tenho certeza que Deus tem uma grande palavra para o seu coração. Meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, mais uma vez clamando a Ti, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue tocando as nossas vidas, que o Senhor continue nos impactando, Pai, porque o Senhor é o único que pode causar qualquer tipo de transformação positiva em nós, e é por isso que nós clamamos a Ti. Senhor, nós estamos vivendo momentos, nós estamos enfrentando situações que não temos nem um pouco de controle, mas o Senhor tem controle de todas as coisas, e é por isso que nós clamamos a Ti. Senhor, ser conosco neste tempo aqui, enquanto nós meditamos na Tua palavra, ser conosco enquanto nós aprendemos um pouco mais de Ti. Senhor, transforme as nossas vidas, transforme o nosso ser. Pai, é a oração que nós fazemos, agradecidos não no nosso nome, mas no nome bendito e santo do nosso Senhor e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu sempre fico imaginando dentro dos meus próprios pensamentos, como que a gente pode imaginar as coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida sem a presença de Jesus Cristo. E é por isso que a gente sabe que o mundo precisa da luz, o mundo precisa de Jesus Cristo, porque Ele é a luz. A Bíblia conta, o Evangelho de João mais especialmente, conta o capítulo 8, de uma situação muito interessante que acontece com Jesus e com os seus discípulos, e na realidade a história toda começa com alguns líderes religiosos trazendo para Jesus uma mulher que foi apanhada, e a Bíblia diz, no ato do adultério. Pessoalmente, eu sempre achei isso curioso, porque a mulher é levada, mas quem estava com a mulher, a gente nunca ficou sabendo. Mas Jesus tem uma experiência ali com esses religiosos, o que eles queriam fazer era matar aquela mulher, era apedrejá-la, e o que Jesus fala com eles é o seguinte, quem não tem pecado, que então lance a primeira pedra, e o final da história é Jesus sozinho com aquela mulher, e ele pergunta para ela, mas cadê as pessoas que estavam te acusando? E ela fala, ninguém ficou aqui, não tem mais ninguém aqui. E Jesus fala, eu também não te condeno em nada, vai, não peca mais. E Jesus sai dali, ele vai para o templo, e enquanto ele está lá, ele começa a ter uma conversa, e na realidade a conversa dele fica assim, bem controversa, porque Jesus levanta a sua voz e ele diz o seguinte, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Algumas pessoas que estavam ali, eles não ficam muito satisfeitos. Eles não ficam muito contentes com esse tipo de informação e, na realidade, começa a levantar uma grande discussão. Uns discutem com ele, dizendo, você está fazendo um testemunho a respeito de você mesmo. Jesus rebate, dizendo, não, eu não falo de mim mesmo, eu falo do que eu sei. Vocês não sabem nem de onde eu vim, nem para onde é que eu vou. Vocês não me conhecem, vocês não conhecem o meu Pai. E a coisa vai ficando assim meio tensa, e a discussão cresce ao ponto de Jesus dizer para eles, vocês pertencem
pertencem ao pai de vocês. E ele diz, o diabo, e querem realizar o desejo dele. A realidade é que aqueles líderes religiosos, eles estavam em busca de alguma coisa que pudesse servir de acusação contra Jesus Cristo, para que eles pudessem matá-lo, para que eles pudessem tirá-lo de cena. E é por isso que ele fala, vocês querem realizar o desejo dele? E, na realidade, ele diz para eles, ele é homicida, ele é mentiroso desde o princípio. E a briga fica maior, então, ao ponto de eles apanharem pedras para apedrejá-lo, mas aí o texto bíblico diz, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. O que me faz parar e pensar, e a razão pela qual Jesus sai do templo, embora João não diz para a gente o que aconteceu, ele não conta para a gente nem como que Jesus escondeu-se, e muito menos como que ele saiu daquele lugar, mas o que me chama a atenção é que o fato de que aqueles líderes religiosos estavam no interesse de matar Jesus, mas eles não conseguem. E a realidade que eles não conseguem é porque o tempo dele, a hora dele, ele iria morrer. E a gente sabe que ele iria morrer, mas a hora dele não tinha chegado ainda, não era aquele momento, e muito menos era aquele o modo pelo qual Jesus seria morto. Isso só me faz lembrar uma coisa, e vale a pena você lembrar disso nesse momento. Vale a pena você lembrar disso nessa hora. Eu não sei que tipo de situação que você está enfrentando na sua vida agora. Eu não sei que tipo de problema você está passando na sua vida agora, que tipo de circunstância você está experimentando, mas uma coisa que eu sei, e eu posso te dizer isso com certeza, é de que todas as vezes, absolutamente todas as vezes, as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. Jesus não iria ser morto daquela forma, não iria ser apedrejado, e com você, e comigo também, as coisas acontecem, as coisas de Deus, elas acontecem no tempo que é o tempo de Deus. Isso dá para a gente um pano de fundo para entrarmos na história que eu gostaria de compartilhar com você e passar os nossos próximos minutos. O capítulo 9 começa dizendo o seguinte, ao passar, isso é, Jesus saiu do templo, e ele está escondido daqueles líderes religiosos, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Isso é importante para a gente. Jesus está ali, aquele homem que está mendigando à porta do templo, como muitas pessoas faziam, muitos outros deficientes físicos faziam, e a gente vê isso ao longo da história bíblica, ao longo da história dos evangelhos, deficientes à porta do templo, nos lugares onde ele sabia que as pessoas passariam. Na realidade, talvez a porta do templo, ou as portas do templo, fossem os melhores lugares para as pessoas que estavam mendigando passar. Imagina, as pessoas que estão indo ali, elas estão com sensação de culpa, elas estão buscando agradar a Deus, talvez essas pessoas estejam um pouco mais sensibilizadas com as necessidades uns dos outros. E aquele homem está ali, um cego de nascença, Jesus passa e ele vê aquele homem ali, embora por ser cego, o homem não tinha a mínima condição de saber que ele estava sendo visto e muito menos saber que ele estava sendo visto por Jesus. E a realidade é que Jesus te vê mesmo quando você está vivendo na escuridão. Aquele homem vivia na escuridão, a vida dele era uma vida sem luz, e é por isso que o mundo precisa da luz. Jesus é a luz, mas ele passa, ele vê e Jesus te vê. Jesus te vê nos momentos em que você está se sentindo inseguro, nos momentos que você não sabe para onde ir, nos momentos que você não faz a mínima ideia o que está à sua volta, Jesus te vê. Ele está te vendo agora. E ele sabe o que passa na sua vida, ele sabe o que passa no seu coração. Os discípulos estão em volta de Jesus, as coisas estão acontecendo ali, e os discípulos então perguntam para ele, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Essa é uma indagação bem típica e talvez bem apropriada para o tipo de crença que eles tinham. Aliás, eu falei sobre isso, se você acompanha os vídeos da igreja, se você acompanha os cultos na igreja, há poucas semanas eu mencionei sobre uma mensagem com o título de Um Novo Ciclo, justamente dentro dessa ideia de que algum tipo de maldição poderia ter passado de pai para filho, e é por isso que os discípulos têm esse questionamento, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. E Jesus diz, nem ele e nem seus pais.
Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu, olha que coisa interessante, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Não importa que tipo de coisa que acontece, e não importa que tipo de momento que a gente vive na história hoje, exatamente hoje, a circunstância que nós estamos vivendo é a maioria das pessoas, na maioria dos lugares, ao redor do mundo estão reclusas nas suas casas, estão tentando se manter o mais protegido possível de um vírus que está infectando, de um vírus que está matando muitas pessoas em todos os lugares do mundo, no lugar onde eu estou, no lugar onde eu vivo, pessoas e mais pessoas morrendo e sendo contagiadas. E em alguns momentos a gente se sente meio que na escuridão, sem saber para onde é que vai, o que vai acontecer. Outras circunstâncias acontecem nas nossas vidas e nós também nos sentimos na escuridão, sem saber para onde é que vai, sem saber o que vai acontecer, sem saber como proceder, porque eu não faço a mínima ideia do que está à minha volta. Isso me faz saber, isso me faz lembrar que Deus pode usar qualquer situação para se manifestar poderosamente aos seres humanos. Deus usa qualquer situação. A Bíblia conta uma história bem interessante, e eu gosto mais dessa história e menciono muitas vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Uma das pessoas talvez mais conhecidas da história final, dos últimos capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia conta para a gente a história da vida de José, que era um rapazinho quando ele foi vendido pelos seus irmãos a uns mercadores árabes, que o levam para o Egito. No Egito ele se torna escravo, no Egito ele se torna prisioneiro, mas no Egito também ele se torna governador. E depois de um certo tempo, a família de José muda para o Egito também, porque lá era o único lugar que tinha alimento, e só tinha alimento por causa da sabedoria que Deus tinha dado a José. E não só os irmãos de José se mudam para lá, mas o pai de José também se muda com todas as suas coisas, eles levam tudo para o Egito, e passam-se alguns anos, o pai de José morre, e depois de morto, os seus irmãos então começam a indagar: uau, pode ser que agora José vai querer se vingar de nós por causa das coisas que nós fizemos de mal com ele. Pode ser que agora que nosso pai é morto, que ele vai tentar fazer conosco, de forma tal que nós paguemos pelo crime que nós cometemos com ele, pelo fato de que nós não fomos bons com ele. E eu acho muito impressionante a expressão que José faz com os seus irmãos, e quando Deus usa qualquer coisa, é justamente isso que José diz aos seus irmãos o seguinte: que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não importa se o inimigo quer fazer qualquer coisa na sua vida ser mal, mas aquilo que o inimigo intenta como mal, Deus transforma em bem. O que o inimigo tenta fazer para destruir a minha vida, o que o inimigo tenta fazer para destruir a sua vida, Deus transforma em bem. E na realidade isso compara não só aqui numa história do Velho Testamento, mas com o que a Bíblia nos diz em toda o seu conteúdo, em todos os escritos, de capa a capa, Velho e Novo Testamento. E o apóstolo Paulo fala disso também de uma forma linda, quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a pergunta do momento então é: como posso glorificar a Deus na situação que eu estou vivendo? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu sei a situação que eu estou vivendo, e a minha pergunta é: como posso glorificar a Deus na situação que eu estou vivendo? Talvez a situação que você esteja vivendo seja uma situação de tristeza, angústia, talvez até depressão, por causa das muitas coisas que acontecem à sua volta, por causa das muitas coisas que têm acontecido. E o que eu posso dizer para você é o seguinte: que Deus pode usar essa situação para o seu bem, que Deus pode pegar essa situação que tinha toda a intenção de ser mal para você, de ser má para você, e transformá-la em bem. Mas a gente volta lá para João, a nossa história continua, e Jesus continua dizendo: enquanto é dia,
Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E, obviamente, Jesus está falando isso aqui de uma forma figurada, do momento em que a gente tem ainda a oportunidade de falar a respeito de Jesus Cristo, que é a luz, a respeito de Jesus Cristo, que pode mudar a história de todos. Ainda é dia, a gente pode falar, mas vai chegar o momento que a gente não vai ter mais como trabalhar. E ele continua dizendo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E isso é interessante, porque as pessoas que estão ali, eles estão escutando isso, as pessoas que estão ali, eles estão percebendo isso, o cego que está diante deles está escutando isso, alguém que está vivendo na escuridão está escutando isso, talvez ele esteja totalmente confuso. O que essas pessoas estão dizendo à minha volta? O que essas pessoas estão querendo à minha volta? E essa é a realidade, não só era a realidade daquele cego, daquele rapaz, mas essa é a realidade de todos. O mundo precisa da luz. E Jesus Cristo está ali dizendo: eu sou a luz do mundo, eu estou aqui e eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo e o mundo precisa dessa luz. A coisa vai ficar um pouco mais interessante. O texto diz o seguinte: que tendo dito isso, cuspiu no chão. Esse é um dos milagres que Jesus faz, esse tipo de coisa. Ele cospe no chão. A primeira mensagem desse ano, de 2020, com o título de Visão 2020, eu falei sobre uma outra história, em que Jesus também cospe no chão, nojento, cospe no chão, misturou terra com saliva, mais nojento ainda, e aplicou-a aos olhos do homem. Se tinha como ficar mais nojento, agora ficou. Cospe no chão, mistura terra com saliva e por cima aplica nos olhos do homem. Então disse-lhe que você vá lavar-se no tanque de Siloé, e Siloé quer dizer enviado. E, aliás, depois de todo sujo, cuspido, e com lodo na cara, com lama na cara, realmente esse homem precisa lavar. E o texto continua dizendo o seguinte: que o homem foi. O homem foi. Eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Até esse momento, esse homem cego ainda não tinha tido a oportunidade de ver Jesus Cristo. O homem que estava falando com ele, o homem que estava à volta dele, se dizendo ser a luz do mundo, até esse momento ele continuava cego. Até esse momento ele não tinha a oportunidade de saber quem eram as pessoas que estavam à sua volta, porque ele nasceu cego. E agora Jesus dá para ele um comando, dá para ele uma ordem, e o texto bíblico diz para a gente que o homem foi. O que Deus pede é sempre simples, mas sempre exige de você e exige de mim confiança e obediência. Tudo o que Deus pede é simples, mas exige confiança e obediência. Porque quando a gente confia na palavra de Jesus, quando a gente obedece àquilo que Ele está dizendo, os resultados que nós temos são os resultados que nós esperamos daquilo que nós estamos pedindo ao Mestre. O texto continua dizendo que o homem foi, lavou-se e voltou vendo. O homem foi, obediência, confiança na palavra de Jesus. Lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo. Eu fico imaginando a cena, fico imaginando as pessoas em volta, fico imaginando os amigos deste homem, os familiares deste homem, as pessoas religiosas da ocasião, que o tempo inteiro estavam se debatendo com Jesus Cristo, tentando entender o porquê que ele falava, as coisas que ele falava, porquê que ele agia da forma como ele agia, e a realidade é que o povo fica perplexo. Os seus vizinhos, diz o texto, e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando?
Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Eu acho curioso isso. O lugar onde eu vivo, a região onde eu vivo, não necessariamente a gente conhece os nossos vizinhos. Não necessariamente eu sei o que os meus vizinhos, onde os meus vizinhos trabalham, o que eles fazem da vida. Não necessariamente eu sei os nomes de alguns deles, é um mundo bem diferente. Pode ser que no lugar onde você vive, que você saiba o nome dos seus vizinhos, que você sabe onde eles trabalham, o tipo de carro que eles dirigem. Pode ser que você mora num condomínio e você não conhece o seu vizinho de frente. São realidades diferentes no lugar onde eu moro. Às vezes quem mora num condomínio não conhece o vizinho de frente porque eles não conseguem falar a mesma língua. São pessoas totalmente diferentes, costumes diferentes e vivem em ambientes totalmente diferentes em relação a trabalho, cultura e todas as coisas. Não necessariamente conseguem manter um relacionamento de amizade, todas essas coisas por limitações, às vezes, da língua. Mas nesse caso, os vizinhos falavam a mesma língua, moravam no mesmo lugar, sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas eles estão se perguntando: é ele mesmo? Não é ele? Alguns afirmavam, diz o texto, que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas chega ao ponto de o próprio homem dizer, ele próprio insistia: sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Ele também não conhecia aqueles vizinhos. Talvez ele conhecia pela voz, ele era cego, ele nasceu cego. Aí, até esse momento da vida, ele viveu cego. Se alguém não falasse com ele, ele não saberia quem era, porque ele só conhecia a voz, ele só reconhecia a voz, porque ele não reconhecia fisionomia de ninguém. Mas as pessoas não sabiam quem ele era. Aliás, essa é uma realidade, porque quando Deus age na vida de alguém, a transformação é perceptível. As pessoas são transformadas, agora eles estão na dúvida: é ele mesmo? Ele foi transformado, ele foi modificado, a vida dele já não era mais a mesma, a vida dele já não é mais do mesmo modo como sempre foi, e essa é uma coisa que acontece com toda e qualquer pessoa que encontra com Jesus Cristo. Não tem como você encontrar com Jesus Cristo e continuar do mesmo jeito. Não tem como você encontrar com Jesus Cristo e permanecer mentiroso. Não tem como você encontrar com Jesus Cristo e permanecer envolvido na prostituição. Não tem como você encontrar com Jesus Cristo e continuar roubando. Não tem como você encontrar com Jesus Cristo e continuar mentindo. A sua vida é transformada e a vida de todos aqueles que encontram Jesus Cristo é colocada debaixo do holofote, porque Ele é a luz e a transformação é perceptível. As pessoas não conseguem acreditar e elas se perguntam: como? Como? Como aconteceu isso? Como aconteceu isso? O rapaz, ele passa e ele conta, dizendo o seguinte: um homem chamado Jesus, ele fez um lodo, fez uma lama no chão, colocou nos meus olhos, me mandou lavar em Siloé, eu fui, lavei, e agora eu vejo. Eles perguntam para ele: mas onde é que está essa pessoa? Eu falo: eu não sei. Até então esse homem experimentou o milagre de Jesus Cristo na vida, mas ele nunca viu Jesus Cristo. Ele experimentou a transformação que Jesus Cristo causa na vida, mas ele nunca viu Jesus Cristo. As pessoas ficam confusas, os líderes religiosos ficam confusos, eles começam a perguntar ao homem: ei, o que aconteceu? O que aconteceu? E ele conta a mesma história. Encontrei um homem, ele me mandou lavar em Siloé, lavei e agora vejo. E eles perguntam: mas o que você acha desse homem? Eu falo: acho que ele é um profeta. Eu acredito que ele é um profeta. E eles não acreditando no rapaz, não entendendo direito o que acontecia, as autoridades então mandam chamar o pai do rapaz. E eles perguntaram: é este o seu filho? O qual vocês dizem, olha, eles não estão acreditando. Vocês estão dizendo isso. O qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Como ele pode ver agora? Se as pessoas estavam confusas, as pessoas comuns estavam confusas, agora não só as pessoas comuns, mas todos os religiosos estão se perguntando: como é possível? Todos os religiosos se perguntando: como é possível? E o que eles vão dizer para ele é o seguinte:
Meu jovem, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada nisso aí. Esse homem não pode ser de Deus. Esse homem não pode ser de Deus. Porque essa coisa que ele está fazendo não pode ser de Deus. E eles fazem para ele um rogo, falam, pelo amor de Deus, digam para a gente, o que foi que aconteceu com você, porque esse homem é um pecador, ele não tem condição de fazer isso, esse homem é um qualquer, ele não tem condição de fazer isso, um pecador não tem condição de fazer isso, e o rapaz responde, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, eu encontrei a luz. Eu vivia na escuridão, mas agora eu encontrei a luz, e isso é o que o mundo precisa, encontrar essa luz. O mundo precisa da luz. Ele diz, eu era cego, isso aí eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. E lembra, até agora, esse homem ainda não encontrou com Jesus Cristo. Até agora ele não viu Jesus Cristo. Até agora ele não sabe qual é a fisionomia da pessoa que lhe trouxe a luz. E o ex-cego, então, ele dá um testemunho, ele diz o seguinte, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Deixa eu dar uma pausa aqui e te relembrar de um detalhe, se você é seguidor de Jesus e se você tem costume de estudar a Bíblia, se você conhece histórias da Bíblia, até o momento em que Jesus aparece na história, milagres, coisas do ambiente sobrenatural, não era um tipo de coisa comum. As pessoas não viam isso todo dia. A gente lê a Bíblia, a gente lê os evangelhos, você começa no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, você lê o livro dos Atos e você vê milagres o tempo inteiro. Até então, essas pessoas não estavam acostumadas com isso. De repente, a gente vê Jesus Cristo chegando e como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis, toda e qualquer procissão fúnebre que Jesus encontrou, não continuou o morto não continuou mais ali morto, foi ressuscitado. Jesus curou vilarejos inteiros, cidadelas inteiras. Todas as pessoas que foram levadas à presença de Jesus com doenças foram curadas, mas essas pessoas não estavam acostumadas a esse tipo de coisa. Ressurreição de mortos, até então, em toda a história, em tudo que eles conheciam, eles tinham escutado falar em 3. E de repente, todos os que Jesus encontra, Jesus transforma. Todos os que Jesus encontra, Jesus transforma, e esse homem testemunha. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. O que Jesus está trazendo aqui não é simplesmente um milagre, não é simplesmente uma transformação, mas o que Jesus está operando aqui é a obra do Criador, porque onde Jesus chega, ele cria uma nova coisa. Onde Jesus está, milagres acontecem. Onde Jesus está, milagres acontecem. E pode ser o caso de que nessa hora, nesse momento, agora, que você esteja precisando de um milagre. E eu digo para você, se Jesus está na sua vida, se Jesus está na sua casa, onde Jesus está, milagres acontecem. Milagres acontecem. Os líderes religiosos e o homem, eles entram numa discussão, e o homem faz uma pergunta interessante para eles, acredito que vocês devem estar querendo também se tornar discípulos dele, né? Porque vocês estão querendo saber tanto, já expliquei para vocês uma vez, já expliquei uma segunda vez, vocês continuam me indagando, então vocês devem estar querendo ser discípulos dele. Ele fala, não, nós somos discípulos de Moisés, você é que deve estar querendo ser discípulo dele, e eles expulsam esse homem da presença deles, do lugar onde eles estavam, e agora sai esse homem, e agora ele sai, e ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele diz, ele sai, ele encontra Jesus, e ele diz o seguinte, Jesus fala para ele, ao encontrá-lo, ele diz, você crê no Filho do Homem? O homem pergunta então, quem é ele, Senhor? Para que eu creia? Disse Jesus, você já o tem visto. Uau, isso aqui é interessante. Você já o tem visto. Agora esse homem encontra
com Jesus Cristo, e agora ele tem a oportunidade de saber que ele é o Senhor, e agora ele tem a oportunidade de vê-lo, porque os seus olhos já tinham sido abertos. Ele fala, é aquele, Jesus fala para ele, é aquele que está falando com você. É aquele que está falando com você. Todos os que encontram com Jesus, todos. Se você me acompanha e me escuta falar com frequência, você sabe a paixão que eu tenho quando a Bíblia diz a respeito das pessoas que encontram com Jesus Cristo. E quando eu gosto de dizer todos, baseado em informações da Bíblia, todos é todos mesmo. Não sobra ninguém de fora. Todos que encontram com Jesus têm seus olhos abertos e veem a luz. Todos os que encontram com Jesus têm um encontro com a luz. Então o homem diz, Senhor, eu creio. E o adorou. Isso é o que o mundo precisa. O mundo precisa ver Jesus Cristo. O mundo precisa de não só receber algo que Jesus pode dar, mas o mundo precisa de um encontro com Jesus Cristo. E para que você tenha as situações da sua vida, que a luz chegue na sua casa, que a luz chegue em você, você precisa de um encontro com Jesus Cristo, não só receber aquilo que Ele pode te dar, mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você está vivendo na escuridão, mas você precisa conhecê-lo de perto e o adorar. Você precisa saber exatamente quem Ele é, ter um relacionamento íntimo com Ele, dizer que quando você disser para Ele, quem és tu, Senhor? Você sabe com quem você está falando, você não precisa dizer isso, porque você sabe que Ele é o Senhor dos Senhores. Eu creio e o adorou. Uma ocasião, o Evangelho de Mateus narra isso, capítulo 5. Jesus está ministrando diante de uma multidão, mas depois de falar um tempo com a multidão, ele chama os seus discípulos mais perto, e ele fala com seus discípulos algo que é a mesma coisa que ele fala para todos nós hoje. E isso é o que Jesus diz aos seguidores dele, vocês são, Jesus disse isso aos seus seguidores, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Você, que é seguidor de Jesus Cristo, é a luz do mundo. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas de repente ele está se preparando para ir e diz para você que é seguidor dele, ele diz para mim que sou seguidor dele. Você é a luz do mundo. Você está aqui neste mundo para causar uma transformação, para trazer uma transformação. E onde você está, as pessoas precisam chegar ao conhecimento dessa luz. As pessoas precisam ver essa luz. E as pessoas precisam sair de um ambiente de trevas e, de fato, encontrar a luz que é Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus Cristo. O mundo precisa da luz. E você pode levar para eles, se você tem Jesus na sua vida. Você pode levar para eles, se Jesus já fez uma transformação em você. Meu Pai, continuo clamando a Ti, Senhor. Continuo suplicando a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a, em todos os momentos difíceis das nossas vidas, em todas as situações, as circunstâncias, as diferentes coisas que enfrentamos no nosso dia a dia, que o Senhor nos ajude a ser luz. Que os momentos difíceis que passamos por diversas razões, por diversas circunstâncias, que esses momentos difíceis, que eles sejam usados por Ti mesmo, para glorificar o Teu santo nome, para que a Tua obra seja vista. Pai, que as dificuldades que eu enfrento, que a dificuldade que os meus irmãos enfrentam, que elas sejam usadas para que a Tua obra seja vista em nós. É o que nós oramos, no nome bendito e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso eterno Salvador. Amém e amém. Te vejo numa próxima ocasião.